ajudei bastante pessoas que precisavam financeiramente, eu já consegui ajudar bastante gente já. Eu faço parte de um trabalho voluntário, onde eu ajudo pessoas. Eu acredito que a melhor ajuda que você pode dar para alguém é uma ajuda espiritual, de a pessoa ela ter uma relação próxima com Deus. Coisa boa, eu acho que eu não sou viciado em droga, eu achei bom. Uma coisa boa que eu fiz e sempre faço é tentar ser solidária, tentar ser o melhor que eu posso para as pessoas e fazer o melhor que eu posso. É um pouco de cidadania que eu acho que falta um pouquinho hoje em dia. Olha, eu acho que eu nunca fiz nada de muito bom pra ninguém. Acho que o máximo que eu faço é ajudar algumas pessoas quando param e pedem alguma coisa. Mas, inclusive, esse ano, eu e os meus amigos, a gente decidiu que a gente ia participar de algum projeto social, justamente porque a gente chegou à conclusão que a gente não tinha feito nada até então seria uma oportunidade. Uma coisa boa é morar fora do país e conhecer lugares diferentes. Nós estamos aqui hoje para o nosso último tema do que viemos desenvolvendo durante esta semana. 5 temas, argumentando e comentando a respeito desta pergunta, como eu já disse anteriormente, uma pergunta que foi colocada como tema por ser uma pergunta bastante pessoal, né? É uma pergunta quase que em forma de declaração. Por que não sou ateu? E temos visto aqui, ao longo desta série, bons argumentos para acreditarmos na existência de Deus. Hoje, para terminar, nós vamos trabalhar um pouquinho no que é chamado de o argumento moral em favor da existência de Deus. E eu deixei esse tema por último, justamente porque é aquele que menos toca na questão da ciência. Provavelmente não vamos nem tocar na questão da ciência, da física, das probabilidades, nada disso. A gente vai trabalhar baseados quase que exclusivamente num raciocínio filosófico, numa questão do pensamento, da lógica do pensamento, né? O argumento moral. Para não fugir da regra, vou começar lendo um texto da Bíblia e escolhi uma das passagens, um texto que está numa das passagens mais extraordinárias da Bíblia, que é o Sermão da Montanha, o comecinho do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças proferidas ali por Jesus. E uma dessas bem-aventuranças, ditas por Jesus, é esta. O texto é São Mateus capítulo 5, o verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração. De alguma forma, Jesus está aqui falando de uma pureza, né? E a gente vê nessa declaração de Cristo, juntamente com tantas outras coisas que há na Bíblia, que existe uma moralidade objetiva, absoluta, permanente, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho em torno desse argumento, o argumento da moralidade, o argumento moral para comprovar. Não é como nenhum desses argumentos, é uma prova cartesiana, né, matemática de que Deus existe, mas está na categoria de um tremendo, um fortíssimo argumento para a existência de Deus, né? O que seria esse argumento moral para a existência de Deus? Semelhante ao argumento cosmológico, por exemplo, é um silogismo, né? 2 premissas e uma conclusão. O argumento, as 3 declarações do argumento são essas. Premissa 1. Se Deus não existe, então valores morais objetivos não existem. Premissa 2. Valores morais objetivos existem. Conclusão. Logo, Deus existe, né? Em que consiste a validade dessa lógica, desse raciocínio? Consiste em primeiro lugar, as 2 premissas serem verdadeiras, comprovadas, e a conclusão está, de fato, relacionada com as 2 premissas iniciais. Porque é possível se produzir um raciocínio assim, com premissas falsas ou premissas verdadeiras e chegar a uma conclusão que não estão diretamente ou necessariamente relacionadas às premissas. Então, posso assegurar que, do ponto de vista filosófico, esse argumento, essas proposições
estão muito bem estabelecidas. 2 premissas e uma conclusão que decorre dessas premissas. Agora, a validade do argumento moral consiste em a gente demonstrar a veracidade das premissas, né? Ou seja, se é verdadeiro, se essa primeira premissa é verdadeira, ou seja, que se Deus não existe, então valores morais objetivos não existem, se essa premissa for verdadeira, se a segunda premissa também for verdadeira, valores morais objetivos existem, então a conclusão será verdadeira. Então a discussão em torno do argumento moral, diante dos ateístas, né, dos ateus, dos evolucionistas e tal, é justamente tentar desconstruir pelo menos uma das 2 primeiras premissas, né? Se Deus não existe, então valores morais objetivos não existem. Então, vamos analisar. Bom, vamos direto ao ponto, deixa eu sair dos preâmbulos de introdução, e vamos analisar então essas premissas. A premissa 1. Se Deus não existe, então valores morais objetivos não existem. O que seriam valores morais objetivos? Quando a gente fala de objetivo, isso está em contraste com subjetivo. O que seria subjetivo e objetivo? Eu vou fazer uma ilustração aqui, eu pedi que o Pedro trouxesse um copo aqui, então vamos lá. Desculpem a simplicidade da ilustração, mas é para a gente entender. Então, eu estou agora numa relação com esse copo, né? Eu sou o sujeito, o copo é o objeto. Quando a gente fala de objetivo e de objeto aqui, não é necessariamente um objeto físico concreto. A gente pense mais em termos de gramática, né? O sujeito, né? Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. Então, a relação do objeto com o sujeito não quer dizer que, por ser chamado objeto, signifique necessariamente uma peça, né? Deus pode ser um objeto nesse sentido. Quando eu digo assim, eu amo a Deus, Deus é um objeto, eu sou o sujeito. Então, nesse sentido. Então, eu estou aqui numa relação com o objeto, né? O que seria um valor subjetivo em relação a esse copo, na minha relação com esse copo? Por exemplo, é subjetivo eu dizer assim, este copo é bonito. Porque qualquer um de vocês pode olhar e dizer, não, para mim este copo é feio. Pode ou não pode? Quem estará falando a verdade? Os 2 podem estar falando a verdade. Porque a percepção de bonito e feio é subjetiva, depende do sujeito, não depende do copo. Pode depender do copo, dependendo do copo, mas nesse caso aqui, né? Este copo é bonito, você pode dizer, este copo é feio. Então, digamos assim, este valor, vamos chamar de valor moral, não é um valor moral, é apenas ilustrativo, esse valor moral do copo ser bonito ou do copo ser feio é completamente subjetivo. Então, existem valores dentro da moralidade, existem valores que são subjetivos, que vão depender da sociedade, vão depender do contexto cultural, vão depender da civilização, da época, vão depender de muitas coisas. Então, muitos valores podem ser, de fato, mesmo dentro da moralidade, podem ser subjetivos. Agora, o que seria um valor objetivo, na minha ilustração? Eu dizer assim, este copo é de vidro. Então, alguém aqui pode levantar e dizer, não, este copo não é de vidro, este copo é de alumínio. Qual dos 2 estaria falando a verdade? Agora sim, tem um que está falando a verdade e outro que não está falando a verdade. Porque o fato de este copo, deste objeto ser de vidro, não depende da minha opinião. É um fato objetivo, que está fora de mim. O fato de eu achar bonito ou feio depende da minha opinião, da minha percepção, é subjetivo. Mas o fato de ele ser de vidro não depende da minha opinião. Eu posso até achar que ele é de alumínio, mas isso não fará com que ele seja de alumínio. Eu posso até achar até que o copo nem existe, mas isso não elimina o fato real, concreto e verdadeiro de que ele existe e de que ele seja de vidro. Você percebe? Então, isto, para a questão da nossa ilustração, seria o que a gente chama de um valor moral, ilustrativamente, né? Um valor moral objetivo. Ele, de fato, existe. Né? A força da gravidade, por exemplo. Né? Eu estou aqui no chão, firmado no chão, por causa da gravidade. Então, eu acredito que existe uma força da gravidade, por isso que eu estou aqui. Alguém aqui pode levantar e dizer assim, não, eu não creio que exista a gravidade.
Mas nem por isso você vai ficar flutuando. O fato de você não crer na gravidade não significa que ela vai deixar de exercer influência sobre o seu corpo. Porque a existência da gravidade é um elemento objetivo, não depende da minha opinião. Então, por favor, Pedro. Então, quando a gente fala da existência de valores morais objetivos, estamos falando aqui de valores morais, de uma moralidade que está fora do sujeito, não depende da minha percepção, do fato de eu concordar ou não concordar. Agora, do ponto de vista ateu ou ateísta, do ponto de vista darwinista, a moralidade é subjetiva. A moralidade, na verdade, é completamente subjetiva. Para eles, o ser humano é um animal evoluído e tudo o que importa é o que é útil para a sobrevivência e a continuação da espécie. Então, essa percepção darwinista coloca a moralidade como sendo totalmente subjetiva. É uma questão de adaptação, né? Então, eu obedeço à lei de trânsito por uma questão de sobrevivência, não porque seja certo ou errado, né? Da mesma forma, eu não pratico imoralidade, eu não mato pessoas, eu não estupro crianças, não é porque isso seja certo ou errado. Porque, do ponto de vista evolucionista, não há um referencial externo para se definir o que é certo e errado. A moralidade passa a ser subjetiva e circunstancial. Aquilo que é adequado para a minha sobrevivência, então passa a definir a minha moralidade, né? Mas isso pode variar de época para época, de pessoa para pessoa, de civilização para civilização, etc. Então, o argumento ateísta seria de que os valores morais são completamente subjetivos, né? Mas a verdade é a seguinte: se Deus não existe, não existe. A primeira premissa se apega nisso aqui. Depois eu vou trabalhar na questão da existência dos valores morais objetivos, né? Mas a primeira premissa quer definir o seguinte: que se Deus não existe, não existe um referencial externo, objetivo, para determinar o bem e o mal, o certo e o errado. Mas se Deus existe, a natureza de Deus serve como referencial. Porque Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é... Então, todas as características da natureza de Deus servem de padrão, de referencial externo para isso. Se Deus não existe, não existe um referencial. Não existe um referencial. Essa é a primeira premissa. E os evolucionistas não têm como fugir dessa realidade, né? Porque, negando a existência de Deus, os leva a dizer que, de fato, a moralidade objetiva não existe. Tudo é subjetivo. Na visão ateísta, por exemplo, o estupro só se torna errado porque traz desvantagens sociais, não porque seja inerentemente mal. O darwinismo, no fundo, é a lei do quem pode mais chora menos. Não é isso? Fala-se em instintos sociais. Portanto, se Deus não existe, valores morais serão apenas padrões de comportamento que evoluíram biologicamente, né? E socialmente também, né? Eu não estou aqui afirmando que quem não acredita em Deus não pode ser bom. Não é isso que eu estou dizendo. Para ser bom, não precisa ter a crença em Deus. A moralidade não está relacionada com a crença em Deus. A moralidade está relacionada com a existência de Deus. Então, o fato de você estar firme no chão aí é por causa da existência da gravidade. Ainda que você não creia nela. Mas ela existe, então você está pesando sobre a base. Então, eu não preciso crer em Deus. Mas a moralidade não depende de crer em Deus, depende da existência de Deus. Portanto, dizer que Deus não existe é automaticamente concordar com o fato de que não existe moralidade objetiva. O certo e o errado são totalmente subjetivos, dependem da percepção do sujeito e do contexto onde ele se encontra, né? Ou seja, é possível ser bom sem crer em Deus, mas o próprio conceito objetivo de bondade só existe a partir da existência de Deus. Se Deus não existe, até a noção de bondade, do que é bom e do que é mal, desaparece. Porque tudo é uma questão circunstancial de adaptação, de evolução, de sobrevivência do mais apto, de garantir a continuação da espécie. Tudo é biológico e social, né? Portanto, o que eu estou afirmando é que sem Deus não há como determinar o que é bom. Tudo passa a ser objetivo. Eu vou ler aqui uma declaração
de Michael Rose. Esse cara é um filósofo, tremendo filósofo da ciência. Ele é ateu e é ex-cristão, ele foi cristão. Mas vejam só a conclusão que ele chega em relação a essa primeira premissa, né? Se Deus não existe, então valores morais objetivos não existem. Um filósofo ateu diz o seguinte: moralidade é uma adaptação biológica, não menos que nossas mãos, pés e dentes. A ética é ilusória. Ou seja, o ateísmo confirma que se Deus não existe, então valores morais objetivos não existem. Para terminar a confirmação dessa primeira premissa, isso aqui eu vou projetar, porque se trata de um velho conhecido nosso, de quem a gente tem falado bastante durante essa semana, Richard Dawkins, que é talvez hoje considerado o papa do neo-ateísmo, né? Vejam só o que ele mesmo escreve, confirmando essa primeira premissa do argumento moral, de que se Deus não existe, valores morais não existem. Ele diz assim: o universo que observamos tem precisamente as características com as quais se conta quando por trás dele não existe nenhum plano, nenhuma intenção, nenhum bem ou mal, nada além da cega e impiedosa indiferença. Ou seja, isso aqui resulta de se crer que Deus não existe, confirmando a primeira premissa do argumento moral. Se Deus não existe, então valores morais objetivos não existem. Não existe um referencial externo para definir o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Tudo passa a ser subjetivo, dependendo da circunstância, dependendo do nível de evolução, da necessidade de sobrevivência, de perpetuação da espécie, etc. Portanto, não resta nenhuma dúvida da veracidade da primeira premissa do argumento moral. Se Deus não existe, então valores morais objetivos não existem. A segunda premissa é esta: valores morais objetivos existem. Bom, aqui realmente reside o grande debate. Será que valores morais objetivos realmente existem? Como sabemos disso? Do ponto de vista filosófico, sabemos disso por uma questão racional. Uma questão racional, não é apenas uma impressão. Por mais que se queira relativizar a moralidade, existem coisas que são inerentemente e universalmente boas. E existem coisas que são inerentemente e universalmente más. Isso é empírico, é observável, né? Não se pode negar essa realidade. Uma coisa que está nessa categoria: estuprar crianças. Olha, é difícil para um ateu quando ele se confronta com esse tipo de abordagem. Então quer dizer que estuprar uma criança não é objetivamente bom nem objetivamente mal. Ele acaba afirmando isso. Não é. Mas é universalmente aceito. Isso aqui não depende de questão cultural, não depende de que civilização foi, não depende de nada disso. Não é subjetivo, é absolutamente objetivo. É algo que é inerentemente, universalmente mal, né? O Holocausto, por exemplo, né? O Holocausto, né? A morte de milhões e milhões de pessoas, isso é considerado bom? Isso foi uma coisa boa ou uma coisa má? Do ponto de vista evolucionista, darwinista, isso é uma coisa neutra, nem boa nem má. Agora, por mais que se queira argumentar nisso, isso vai contra um pensamento racional, né? Alguém pode dizer assim: não, mas se o nazismo tivesse dado certo e se, né, Hitler tivesse dominado o mundo inteiro hoje fosse nazista, então a morte dos judeus seria comemorada e seria valorizada como tendo sido uma coisa boa para a humanidade. É esse o ponto de vista darwinista. Mas é inegável que isso é uma coisa má. Alguém pode argumentar, por exemplo, que uma tribo canibal, o cara come o outro lá, se alimenta do outro, né, e isso para eles é totalmente subjetivo. Para eles isso não é errado, não é mal. Isso é uma prática cultural. Está vendo aí que a moralidade é subjetiva? Esse raciocínio está errado. Se fosse uma coisa boa, eles se alimentariam dos próprios familiares. Aquilo que eles não fazem com alguém a quem eles amam, significa que, no fundo, eles reconhecem que não é uma coisa boa.
Existem outros elementos sociais, políticos envolvidos nessa questão do canibalismo. Né? Você não pode dizer que porque é uma prática cultural e aceita mesmo pelos praticantes, que mesmo para eles isso seja uma coisa boa. Se fosse uma coisa boa, eles praticavam com quem eles amam, mas as tribos canibais não se alimentam de membros da própria tribo. Isso revela que existe sim uma percepção do que é certo e errado, e que isso é uma coisa universalmente e intrinsecamente, inerentemente má. Então, essas coisas comprovam, pelo raciocínio lógico, que de fato existem valores morais objetivos. Né? Falei aqui de coisas más, mas a gente pode citar coisas que podem ser consideradas objetivamente boas, inerentemente e universalmente boas. Né? Eu não vou falar aqui, é bom obedecer o sinal de trânsito, né? É bom. Isso aí pode estar na categoria de uma evolução social, de uma questão de sobrevivência, mas existem coisas que estão muito mais além, se é que se pode dizer isso, do que essas coisas do comportamento. Questões como generosidade, questões como o amor, como igualdade, como liberdade. Todos esses são valores universalmente e inerentemente bons. O que revela para qualquer mente com um raciocínio lógico que, de fato, existem valores morais objetivos. São coisas que não dependem do sujeito. Né? Interessante que, ao longo dos séculos, você sabe qual é o principal, o mais frequente argumento do ateu contra o criacionista, contra quem crê em Deus? É o argumento, né, que tem, talvez, perpetuado ao longo da história. Né? É aquele velho argumento de que, se Deus existisse, ele não permitiria o mal. Olha aí, pessoas matando pessoas, olha a fome, né? Olha aí a violência. Então, a existência do mal, olha aqui, este é o principal argumento dos ateus. A existência do mal é uma prova de que Deus não existe. Porque se Deus existisse, ou ele é bom e não é poderoso, porque ele quer acabar com o mal e não pode, ou ele é poderoso, mas não é bom, porque ele pode acabar com o mal, mas não acaba, ou ele não é nem poderoso e nem bom, porque nem quer e nem acaba. Logo, Deus não existe. Faz sentido esse raciocínio? Faz sentido esse raciocínio? Absolutamente que não faz. A existência do mal não é uma prova da inexistência de Deus. Deus pode ter razões, aliás, pode não. Deus tem razões, aliás, muito lógicas para permitir a existência do mal. Esse não é o nosso tema aqui hoje. Né? A gente não vai entrar nisso. Mas eu queria dizer o seguinte, que o principal argumento ateísta contra a existência de Deus, que é a existência do mal, na verdade se converte num argumento a favor da existência de Deus. Dentro desse raciocínio que eu estou conduzindo aqui. Quando ele diz assim, Deus não existe porque existe o mal. Ora, o que é o mal? Matar pessoas é mal? Violência é mal? Baseado em quê? Para definir o que é bom e o que é mal, tem que existir um referencial externo. Então, a questão do bem e do mal só vão ser objetivamente existentes e definidas se existir um referencial. Então, quando o ateu admite a existência do mal para negar a existência de Deus, ao admitir a existência do mal, ele está confirmando a existência de um referencial externo, que é Deus. O argumento dele se torna um argumento contra ele. Né? Então, é por aí que vai o argumento moral. Né? Até quando o ateu vai combater a realidade... Quando o ateu vai combater a realidade da existência de valores morais, ele acaba confirmando a existência desses valores. Né? Imagine um ateu que chega para você, e você é um cristão bíblico, um criacionista bíblico, e você está lá, né, defendendo os princípios bíblicos e tal, e ele diz assim, olha, essa sua moralidade aí, eu não concordo com ela, eu não acho que é uma boa moralidade. Vamos falar aqui da moralidade sexual, por exemplo. Nós defendemos a moralidade sexual do ponto de vista bíblico. Vamos falar aqui em sexo antes do casamento.
Então, isso aqui é contra um valor, né, um valor moral objetivo relacionado a Deus e à Bíblia. Aí o ateu vai dizer assim, eu não concordo. Esse valor aí é subjetivo. Né? Aliás, esse valor aí não é um bom valor, é um mau valor, porque ele é um valor repressor. Ele tira a minha liberdade. Ora, ao tentar negar um valor moral relacionado à sexualidade, ele está um valor moral objetivo, né? Ao tentar negar a existência de um valor moral objetivo relacionado à sexualidade, ele está afirmando a existência de outros valores morais objetivos, como a liberdade, né? Como, como eu diria, a falta da repressão, né? O livre-arbítrio. Esses são valores que ele está usando para defender a não existência de valores morais objetivos. E usando valores, e recorrendo a valores morais objetivos, como é, no caso, a liberdade, a tolerância, etc. Então, eu não sei se eu compliquei aqui o argumento, mas eu acho que todo mundo acompanhou bem, né? A realidade é esta. A segunda premissa diz: valores morais objetivos existem. Isto é inegável, isto é empírico, é observável, e até quando se tenta negar a existência de valores morais objetivos, é necessário lançar mão da existência de outros valores morais objetivos. Foi mais ou menos isso que eu tentei fazer agora na enrolação que eu tive aqui. Né? Quando se tenta negar, né, a existência de valores morais objetivos com relação à sexualidade, eu tenho que estabelecer a existência de valores morais objetivos, como sendo a liberdade, a tolerância, são valores morais objetivos. Para negar um, eu tenho que afirmar o outro. Então, o próprio argumento contra a existência dos valores morais objetivos serve de argumento a favor da existência de valores morais objetivos. Portanto, a nossa conclusão é de que a segunda premissa também está correta. Né? Então, nós temos aqui o raciocínio, o argumento moral, que diz, se Deus não existe, então valores morais objetivos não existem. E verificamos isso aqui agora. Confirmado pelos teóricos do ateísmo, pelos evolucionistas, pelos darwinistas. Eles concordam com isso, né? Que não existem valores morais a partir do momento que definem que Deus não existe. A segunda premissa, valores morais objetivos existem. É o que acabamos de demonstrar. Não há como negar a existência de valores morais objetivos. E aí vem a conclusão óbvia. Logo, Deus existe. Deus existe. Eu não precisei recorrer à ciência, não precisei recorrer à física, não precisei recorrer à biologia, como fizemos ao longo da semana, nos outros temas, recorrendo apenas a uma lógica de pensamento, né? Um raciocínio filosófico, um raciocínio lógico, que nos leva à conclusão de que Deus existe. Esta é a nossa conclusão. Portanto, os valores morais objetivos derivam da natureza e do caráter de Deus. O certo e o errado são determinados pela existência de Deus. Não é só pelo que Deus fala, não é só pelo que Deus ordena. Quando a gente encara os valores morais de Deus como sendo simples exigências de Deus para as suas criaturas, né, dá até aquela impressão de que faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Os valores morais são muito mais. Eles se antecipam às ordens de Deus, porque eles fazem parte da própria essência de Deus. Quando Deus diz para você ser puro, é porque Ele é puro. Quando Deus diz para você ser santo, é porque Ele é santo. Quando Deus diz para você ser fiel, é porque Ele é fiel. Quando Deus diz para você respeitar a vida, preservar a vida, não matarás, que é muito mais do que uma ordem negativa, é mais uma ordem positiva de promoção de respeito à vida. É porque Ele é a vida, Ele é o Criador da vida, e Ele dignifica a vida humana, porque Ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Então, os valores morais estabelecidos por Deus para as suas criaturas não são simples exigências,
são expressões da própria essência, do próprio caráter de Deus. Assim é que nós devemos encarar a lei de Deus. A lei de Deus não são meras exigências. E pior ainda, como alguns pensam, que a lei de Deus é uma lista de proibições, de restrições. Essa é uma compreensão muito pequena, muito parcial, muito medíocre do verdadeiro sentido da lei de Deus, a expressão do caráter de Deus. A lei de Deus é um retrato, é uma fotografia de Deus que Ele coloca diante de nós, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. E nisso reside a verdadeira realização humana, a restauração da imagem de Deus no ser humano. Para isso servem os valores morais. Não é para tirar ou restringir a nossa liberdade. Ao contrário, é para garantir e promover a nossa liberdade. Então, quando Deus diz não matarás, quando Deus diz não adulterarás, não é para diminuir a sua felicidade ou restringir a sua liberdade. Ao contrário, é para assegurar a sua liberdade, a sua felicidade. Você percebe isso? Então, isso me leva a terminar com uma passagem bíblica que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aqui está a expressão, um retrato do próprio Deus. E a Joyce vai cantar sobre isso agora, para louvar a Deus e trazer inspiração para todos nós. Quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Os que andam na lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São os teus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro estarei. Perfeito, meu Deus, a tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É mais bela expressão do teu coração, é teu Senhor, revela a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Quanto amo a tua lei, nela vida e paz achei, Senhor. Sim, tenho a
Amém. Obrigado, Joyce. Deus te abençoe. Nos resta agora agradecer a Deus, não por essas reflexões todas, pela extraordinária orientação que temos na palavra de Deus, pela segurança e tranquilidade que Ele nos dá de que nós estamos no caminho certo. Você pode crer em Deus, na existência de Deus, no poder de Deus, na criação de Deus. Essa, de fato, é a única opção verdadeiramente inteligente e lógica que temos diante de nós. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela reflexão que podemos fazer em torno da Tua lei. A realidade de que existem princípios, valores morais objetivos que, na verdade, são projetados através da Tua própria existência. Ensina-nos a nos ajustarmos a esses valores, Senhor, não como simplesmente regras de obediência, regras de comportamento, mas como sendo uma submissão à pessoa de Deus, do Criador. Dá-nos essa experiência, Senhor, continua conosco. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. É o que pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.